Os animais estão desaparecendo do planeta em um ritmo assustador. Espécies que antes demoravam 10 mil anos para entrar em extinção, agora somem em menos de 100 anos. E os impactos dessa extinção em massa não são sentidos apenas na natureza. A proliferação de doenças, os alimentos mais caros e menos oxigênio para respirar são apenas algumas consequências da falta desses animais pelo mundo. Veja agora em Planeta em Perigo. Por todo o mundo, eles estão desaparecendo. Nós percebemos um declínio em algumas regiões, principalmente das espécies nativas. Sofrem com as tragédias naturais. Desastres do tipo grandes enchentes, queimadas. Perdem um lugar para morar. Eles precisam para sobreviver e para se reproduzir. E são sempre ameaçados pelo homem. Então a natureza está avisando faz muito tempo que ela não está bem e a humanidade tem relutado muito ao ouvir esses sinais. A extinção em massa dos animais não é uma realidade distante. Já tem dados, do declínio populacional. E afeta as nossas vidas mais do que se imagina. Ele pode desencadear consequências em cascata que vai afetar vários outros ecossistemas e afetar nós humanos. Consequências que para o mundo e para a humanidade podem ser irreversíveis. A gente já está vendo muitos cenários que não vão voltar a ser o que era antes. A gente já está vivendo um colapso ambiental. Um alerta de que o planeta está em perigo. Nós também somos animais e se impacta um, vai impactar todos. O que aconteceria se as abelhas sumissem completamente da Terra? Há quem acredite que a humanidade só viveria apenas mais 4 anos. Poderia acontecer isso ou, de fato, tudo ficar complicado e a gente ter apenas a oferta de plantas que se autopolinizam, como soja, milho. As abelhas são responsáveis por 85% da polinização das plantas com flores. Involuntariamente, ela está ali coletando néctar ou até mesmo pólen ou outros recursos. E essa passagem de flor em flor, ela vai levando o pólen de uma planta para outra e realiza ali a fecundação, que vai resultar em uma semente, em um fruto. Só que vários estudos recentes indicam que o desaparecimento das abelhas não é mais uma hipótese remota. Sem a polinização, o desenvolvimento das plantas seria afetado no planeta inteiro, o que causaria um impacto direto na produção de oxigênio e no cultivo de vários alimentos. As abelhas, elas são responsáveis aí pela polinização de 70% das culturas agrícolas alimentícias. Elas são responsáveis por 10% do PIB agrícola mundial. Tem algumas estimativas que chegam a 500 bilhões de dólares ao ano. Em um mundo sem abelhas, a mesa do café da manhã, por exemplo, mudaria drasticamente. Então você imagina uma mesa farta, com frutas, com uma grande diversidade de alimentos e sem a presença de abelhas, um simples pratinho ali com algum alimento industrializado, derivado de algum cereal. As abelhas desaparecerem, com certeza a nossa vida ela vai ser impactada. Todos os animais estão afetados pelas mudanças climáticas no mundo. Queimadas fora de controle. Desmatamento sem critério. Enchentes repentinas. E períodos de seca extrema desequilibram a natureza e mexem diretamente com a vida de quem mora no planeta. Sem bicho não tem floresta, e sem bicho e floresta não tem ser humano. Já faz tempo que a lista dos animais que correm risco de extinção não se resume ao mico-leão dourado, o lobo-guará ou o boto cor-de-rosa. A cada dia que passa,
Novas espécies que são fundamentais para a manutenção da cadeia alimentar correm risco de desaparecer. Você tira uma pecinha do tabuleiro ali, você começa a desestruturar todo o resto do jogo. Antigamente, a extinção completa de uma espécie costumava ser um processo lento, nem sempre visível e muitas vezes irreversível. Vai tendo extinções locais, essas populações vão deixando de existir, elas vão sobrando em pequenos locais até que elas somem de vez. Mas agora, o cenário mudou. A gente já está vendo várias espécies, né? A gente tem exemplos de espécies que foram extintas ao longo dos últimos 200 anos. Não vou nem falar 3 mil anos, 10 mil anos, mas nos últimos 200, nos últimos 70 anos, né? A gente tem relatos de espécies que foram extintas. Por exemplo, os ursos polares, que estão diminuindo gradativamente nas últimas décadas. Com o derretimento do gelo, os ursos não conseguem mais acessar as áreas de caça e estão passando fome. Isso implica que eles entrem nas cidades para coletar lixo, né, que os seres humanos deixam. Outro exemplo de desequilíbrio: as capivaras e os javalis estão se multiplicando sem controle. E na busca por alimentos invadem o espaço urbano e em algumas situações causam pânico por onde passam. Que são as espécies consumidoras, né, que vão comer soja, vão comer a cana. Qualquer desequilíbrio ambiental vai impactar de forma direta ou indireta a produção agropecuária. Um dos maiores predadores das capivaras e dos javalis são as onças pintadas. Mas elas também estão desaparecendo. Já é detectado, né, uma onda assim, de extinção em massa. A gente está perdendo espécies com uma velocidade muito maior do que a da capacidade do ecossistema de aparecer novas espécies. Um problema que atinge a humanidade diretamente. Sim, né, se a gente pensar que a onça controla, por exemplo, a capivara, e a capivara é um dos reservatórios para febre maculosa, então a gente já tem um exemplo aí de como a falta da onça pintada pode aumentar o índice dessa febre maculosa em alguma região. E sabe o que aconteceria nas lavouras se os sapos desaparecessem? Pode causar milhões de dólares, não reais, dólares, de impacto na agricultura, porque eles vão precisar colocar mais pesticídio para eliminar mais insetos. É exatamente isso o que já começou a ocorrer. Segundo os pesquisadores, o estudo já apontou que 3 de cada 10 espécies de anfíbios podem ser extintas do Pantanal ao longo dos próximos 80 anos. Isso porque esses animais necessariamente precisam de água para sobreviver. Um bem natural que tem ficado cada vez mais escasso por aqui. Os anfíbios formam o grupo de vertebrados mais vulnerável do mundo. Se eles forem extintos, não só as pragas que vão tomar conta das plantações, os casos de várias doenças transmitidas por mosquitos vão aumentar. E bastante. A quantidade de insetos que eles comem é imenso. Isso diminui doença, dengue, zika. Um mundo sem sapos também será prejudicial à medicina e, consequentemente, à vida humana. Tem muitos recursos que saem de sapos, é literalmente você só passar um algodãozinho na pele e a gente consegue entender uma substância que pode talvez ajudar alguém com câncer, sabe? Os especialistas alertam. É o fim da biodiversidade como a gente conhece. Então a gente já está mudando, já tem mudanças que são irreversíveis. O que a gente tem que prestar atenção é botar um freio para que a gente consiga pelo menos segurar o que a gente tem hoje e evitar que essas mudanças fiquem cada vez piores, porque a tendência é que isso vai piorando exponencialmente. A luta desses animais pela vida é também a nossa luta pela sobrevivência no planeta Terra. Todo ser vivo ele depende de outro ser vivo, né? Nada sobrevive sozinho. Nós somos dependentes, né? Nós somos humanos, nós evoluímos e coevoluímos com essas espécies. Tudo está interconectado. Se tu matar uma espécie, outra espécie vai ser afetada. E assim vai gerar uma reação em cadeia, né?
e isso vai chegar até a gente, né? Isso também vai nos impactar. Mas quanto tempo ainda será que nos resta até que as consequências dessa extinção em massa dos animais se tornem irreversíveis? A ciência está dando sinais faz muito tempo que a gente está chegando próximo de pontos de não retorno, né, onde os biomas eles chegam num ponto que, sem uma ajuda externa, sem uma interferência externa, eles tendem a se degradar cada vez mais por conta própria.